Nesta lição, constataremos que os movimentos do Espírito e grandes avivamentos aconteceram dentro da história bíblica desde o livro do Gênesis. Evidenciaremos a importância da confissão de pecados, do arrependimento e da exposição bíblica como percussores do avivamento. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e me sinto muito feliz em dar início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical Revista Adultos CPAD. Hoje faremos a exposição da lição de número 2, datada do dia 8 de janeiro de 2023, cujo título é O Avivamento no Antigo Testamento. Sobre esta lição, nós já temos muito conteúdo aqui na plataforma EBD disponível para quem é assinante. Acima desta aula aqui está a aula de número 1 e também está a nossa conferência. Tivemos aula com o pastor Caramuru Afonso, tivemos aula com o pastor José Gonçalves e também tivemos aula com o pastor Anderson Silva. Então, o assunto da lição está bem trabalhado nesses 3 dias de conferência aí. Então você que é aluno da ferramenta EBD pode assistir e reassistir quantas vezes quiser estas aulas palestras que nós deixamos aqui na plataforma da ferramenta. Além dessas aulas, está também disponível aqui na plataforma da ferramenta uma aula bem introdutória, um vídeo, na verdade, curtinho, trazendo algumas orientações pedagógicas e fazendo a indicação de alguns materiais que são leitura obrigatória para aprofundamento do tema que nós estamos abordando nesse trimestre. Então, os alunos da ferramenta EBD têm à sua disposição todos esses recursos, além também de cursos para professores de escola dominical, superintendentes, cursos para secretário da escola dominical, como preparar uma lição e aí por diante, curso de oratória também. Tem muita coisa boa na plataforma da ferramenta EBD. Então, nos ajudem conhecendo a plataforma da ferramenta. Os irmãos que são assinantes podem dar testemunho da bênção que é a ferramenta EBD. Irmão Murilo, como é que eu conheço a ferramenta EBD? O link está na descrição deste vídeo. Você vai clicar e vai ter acesso a essa ferramenta que vai ser bênção de Deus na sua vida. Os irmãos que estão nos assistindo por meio do YouTube, passem por esse vídeo, mas passem assim, passem como crente pentecostal. Passem deixando seu like, passem se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações e interagindo conosco nos comentários e desfrutando do material gratuito que nós disponibilizamos aqui por meio desta mídia, por meio da plataforma do YouTube, tá bom? A plataforma do YouTube não é a plataforma da ferramenta EBD. Plataforma da ferramenta EBD é onde estão os materiais que são exclusivos para alunos da ferramenta. Tendo dito isso, acho que já falei muito aqui, vamos para a exposição da nossa aula. Texto áureo nos diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo, capítulo de número 34, versículo 10, a parte A. Na versão NVT o texto diz: O Senhor respondeu, faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou em lugar algum da terra. Deus está se comprometendo com o povo que na ocasião estava sendo liderado por Moisés. Ele estava fazendo esse comprometimento por meio de um concerto, de uma aliança. E ele estava mostrando que dentro dessa aliança ele teria algumas obrigações. E o texto final aqui fala sobre as atuações de Deus em fidelidade à aliança que ele estava fazendo com Moisés e com a nação. Na versão NBV, o texto diz assim: Então o Senhor disse, quem está falando é o Senhor, não o homem, e ele é aquele que é fiel aos pactos, que é fiel às alianças. E, portanto, aquilo que ele pronuncia, aquilo que ele diz, deve ser levado em consideração. Faço uma aliança
Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma. Eu sou levado a acreditar que a expressão mais importante dentro do texto áureo, ou nessa referência aqui, é a palavra concerto, aliança. Aqui também pode ser traduzida como sinônimo de compromisso, comprometimento. Em linguagem teológica, esse termo tem o sentido de um acordo firmado entre Deus e os homens. Alguns dirão que as alianças, elas têm uma característica das alianças de sucerano e vassalo, né? Onde o sucerano, onde o rei fazia uma aliança com os seus súditos. Alguns seguirão essa linha. De fato, as alianças do Antigo Testamento, elas apresentam essa característica em sua forma, mas elas são muito mais superiores em termos de relacionamento, em termos de compromisso, do que as alianças que haviam entre os reis de outras nações e os seus povos. E a base das alianças bíblicas é o amor divino. As alianças são um compromisso gracioso da parte de Deus, pelo qual ele concede-nos favores imerecidos. E eu acho tão bonito dizer que, pelo que o povo de Deus recebeu da parte dele através das alianças, até deixam, assim, de certa forma, parecer que os concertos, que as alianças que Deus fez com o seu povo eram unilaterais. Como assim, irmão Murilo, unilaterais? Só Deus fazia alguma coisa, só Deus agia, só Deus trazia benefícios. Por quê? Por que as alianças pareciam unilaterais? Elas não eram, né? As alianças eram condicionais. Haviam ali requisitos, haviam compromissos para o Senhor cumprir e havia também compromissos para o povo cumprir. Mas assim, a graça era tão evidente, as bênçãos de Deus eram tamanhas e tão múltiplas que parecia que só Deus atuava dentro de uma aliança. Até porque nós temos tão pouco para oferecer a Ele, não é verdade? Então, mesmo diante disso, mostrando esse cenário de aliança, nós vemos ali, de forma muito escancarada, a revelação da graça de Deus, do seu amor e da sua misericórdia. Agora, uma pergunta importante seria esta. Certo, o que o texto áureo ele tem que ver com o assunto da lição? Porque o assunto fala sobre avivamento no Antigo Testamento. E o texto áureo, à luz daqueles que passam correndo por essa parte da lição, pode parecer um pouco desconexo, mas ele não é. Ele tem bases aqui que fundamentam a exposição dos tópicos da lição. Primeiro, eu quero mostrar que, no contexto verotestamentário, avivamento espiritual pode ser visto como uma renovação da aliança entre Deus e seu povo. Então, toda vez que a aliança era renovada, acontecia um avivamento, um despertamento espiritual. O povo quebrava a aliança, isso é visto de forma cíclica dentro do Antigo Testamento, o povo se desviava, o povo se afastava de Deus, mas havia um contexto ali, depois de um afastamento, havia um momento de avivamento, um momento de despertamento, o povo se arrependia, o povo se voltava para Deus, e quando isto acontecia, havia uma renovação da aliança, e dentro da renovação da aliança, vinha junto um avivamento. No contexto de uma aliança, o povo ele era sempre conclamado a abandonar os seus pecados e se voltar inteiramente para Deus. Isso pode ser visto no livro do Êxodo, isso pode ser visto em Números, Deuteronômio, enfim, em praticamente todos os livros do Antigo Testamento. E por fim, eu ainda quero destacar que no contexto do Velho Testamento, quase todas as vezes em que havia um avivamento, Deus ele dava evidências de que a sua presença estava no meio do povo através de feitos sobrenaturais. E é justamente isso aqui que o texto áureo está comunicando. Olha, eu estou renovando com vocês a minha aliança, o meu concerto. Estou aqui para dizer que me comprometo a fazer no meio de vocês coisas que não são vistas nas demais nações. E de fato, a história bíblica
a narração da velha aliança nos mostra Deus operando no meio do seu povo de forma extraordinária. Nós vemos o sol parar, nós vemos o mar se abrir, nós vemos ali Deus tirando seu povo com a mão forte do Egito, nós vemos as muralhas de Jerusalém caírem, nós vemos o sol retroceder, nós vemos vitórias milagrosas de exércitos muito menores do povo de Israel vencendo exércitos estrangeiros muito mais numerosos. Deus de fato cumpriu a sua parte da aliança, agindo de forma maravilhosa no meio do seu povo. Então, o texto áureo, ele nos dá essa conexão de que quando há uma renovação da aliança, vem junto com essa renovação um avivamento. A verdade prática nos diz: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. A introdução da lição, ela vai até dizer que Deus manda avivamentos ao seu povo como chuva serôdia. Eu acho até essa expressão interessante, porque não foram poucas as vezes que o povo de Deus seguiu caminhos contrários à vontade divina. Muitas foram as ocasiões em que a nação eleita se corrompeu, adorou ídolos e vergonhosamente abraçou a imoralidade, se tornou rebelde, se tornou um povo violento, um povo corrupto. Não foram poucas as vezes que isso aconteceu. O pecado, ele promete delícias infindáveis. O pecado promete prazeres, mas tudo que ele entrega é vazio, é derrota, é tristeza. De modo que todas as vezes em que a nação de Israel, quando enveredava por um caminho de pecado, lá no seu fim, se via sozinha, desprotegida e indefesa, ela clamava a Deus, pedindo avivamento. Clamava a Deus pedindo intervenção, clamava a Deus pedindo a sua presença. E mediante esse clamor, Deus misericordiosamente sempre enviava um avivamento. E o pastor Elinaldo Renovato, ele diz na introdução da lição que Deus fazia isso como chuva serôdia. O que é chuva serôdia? Chuva serôdia é a chuva temporã. É aquela chuva que vem antes de sua época. E isso já nos mostra que avivamento, além de ser uma expressão da misericórdia de Deus em ouvir o seu povo, porque até no contexto do texto áureo aqui, Deus chama o povo de povo obstinado. Esse povo é obstinado, esse povo não quer se arrepender. Êxodo 32, 33 e 34 é o contexto ali do bezerro de ouro. Moisés subiu para receber a lei e não demorou muito. O povo disse: olha, a gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos fazer um bezerro de ouro. Aí Arão foi lá, mandou o povo tirar os pendentes, tirar tudo, jogaram lá na fundição, fizeram um bezerro de ouro. Começaram a adorar o bezerro. Eis aí o Deus que nos tirou da terra do Egito, que vai adiante de nós. Deus estava vendo tudo. Deus disse: Moisés, o povo já se corrompeu. O povo já me desprezou, já me abandonou, não querem mais minha presença. Olha o que aconteceu. Dentro desse contexto, por meio da intercessão e da oração de Moisés, o Senhor é misericordioso e faz uma aliança com o povo, renova os seus pactos. Então, a gente vê que avivamento é uma expressão da misericórdia de Deus. E o escritor dizer que ele vem como chuva serôdia é dizer que avivamento também é uma intervenção divina. Não é... Às vezes você não está esperando um avivamento, mas ele acontece como uma intervenção de Deus na história do seu povo. Nós temos aqui 3 tópicos: panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Segundo tópico, o avivamento e a palavra de Deus. E o terceiro tópico, o segundo tópico é confissões de pecados e retorno à palavra de Deus. E o terceiro, muito parecido, o avivamento e a palavra de Deus. Vamos falar sobre o primeiro tópico aqui, lembrando que o panorama, quando se fala em panorama, a gente fala de algo que é dito por cima, não é algo dito com profundidade. Eu vou falar aqui de forma panorâmica dos avivamentos no Antigo Testamento. Então eu não vou me deter a detalhes de avivamento, sobre os seus aspectos, sobre as suas... Eu não vou ponderar sobre os detalhes. Panorama já diz tudo, é para você ser rápido. O autor da lição, ele separou aqui alguns: avivamento no tempo de Moisés, avivamento no tempo de Josias, avivamento no tempo de
Samuel. Eu separei aqui 13 e fiz isso ainda de forma bem resumida. Então, nós temos aqui 13 ocasiões em que o avivamento, as movimentações do Espírito podem ser vistas, e eu vou falar sobre essas 13 ocasiões no Antigo Testamento de forma muito rápida. Primeiro, nós temos aqui um avivamento no tempo de Sete. Sete, ele é um dos filhos de Adão, e o texto nos diz a respeito de sua biografia, Gênesis capítulo 4, versículo 26. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, no período em que Enos nasceu, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, o que está acontecendo aqui? Esse pessoal que está vivendo na dispensação da consciência, eles estavam passando por um momento de letargia espiritual, um momento de frieza. Dentro da geração de Sete, parecia que a geração de Caim estava prosperando, que é uma geração dos descendentes de Caim, uma geração da maldade, uma geração daqueles que são governados pela carnalidade, pela violência. Mas dentro dessa geração obscura se levanta uma geração que agora começa a invocar o nome do Senhor. Era uma geração que estava experimentando um avivamento. E os dias de Sete, marcados ali pelo nascimento de Enos, esses dias aí são dias em que as pessoas começaram a novamente invocar o nome do Senhor. E quando eles começaram a invocar o nome do Senhor, eles começaram a se tornar evidentes em uma geração escura. Então aqui você tem geração de Lameque, o Lameque descendente de Caim, que é assassino, que louva a maldade. Nós temos aqui, dentro dessa geração que cresce em maldade, uma geração que agora começa a se destacar não pela prática do mal, mas pela prática de invocar o nome do Senhor. Então, aprendemos à luz dessa passagem que quando há um avivamento, as distinções entre os filhos de Deus e os servos de Satanás se tornam tão claras como a luz do meio-dia. E aqui nós enxergamos a necessidade de avivamento em nossos dias, porque em alguns lugares não existe mais diferença entre santo e profano, entre puro e impuro, e entre a igreja de Deus e os ímpios. Por quê? Porque muitas igrejas têm aderido a práticas do Egito para segurar os jovens lá. Muitas igrejas têm se transformado em verdadeiras Babilônias para poder não perder membros. A igreja de hoje precisa de um avivamento. E quando o avivamento acontece, fica evidente a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Caminhando pela história bíblica, nós poderíamos aqui falar sobre o avivamento no tempo de Noé. Noé experimentou um avivamento pessoal sensacional. E esse avivamento levou a agir por fé. Ele construiu uma arca. Ele foi alguém que confiou na palavra de Deus, confiou nas advertências divinas em uma geração em que as pessoas se entregavam a se casar, a dar-se em casamento, à bebedeira, aos festejos. Dentro dessa geração, Noé foi um distintivo, foi um homem avivado. Nós temos avivamento aqui no tempo patriarcal, na era dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó experimentaram avivamento em suas vidas, de maneira que eles agiram motivados por essa porção do Espírito, por esse poder, por esse, eu não quero dizer sentimento, mas por essa fé que nasce quando os avivamentos acontecem. Abraão, a respeito dele, é escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Veja o tamanho da fé desse homem. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então veja que os patriarcas, quando avivados por Deus e também motivados pela promessa que receberam, eles demonstraram que
Quando alguém é de fato avivado, tem uma fé robusta, perseverante e frutífera. Isso é característica de vida avivada, porque o avivamento ele não é um movimento. O avivamento não é uma emoção. Se o avivamento fosse uma emoção, Abraão tinha voltado na primeira dificuldade que ele encontrou na terra que passou a peregrinar. Então o avivamento, irmãos, não é uma emoção que passa. Eu recebi um avivamento e recebi aquela emoção. Terminou o culto, eu continuo a mesma pessoa, continuo vivendo do mesmo jeito. Eu acho que você não recebeu avivamento, você foi ali, você foi tocado no seu sentimento. O avivamento, ele tem como evidência fé perseverante, fé robusta e fé que frutifica. No tempo de Moisés, houve um avivamento coletivo, a nação como um todo experimentou um avivamento, mas também houve um avivamento pessoal. Eu acho bonito aquilo que nos ensina a vida de Moisés. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 25, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. O que o avivamento experimentado por Moisés nos ensina? Nos ensina que quando um crente é avivado, ele passa a valorizar o reino, a obra e aquilo que é espiritual muito mais do que as coisas do mundo. Em quarto lugar, nós temos aqui um avivamento no tempo de Josué. E esse avivamento aqui, ele é tão significativo que levou Josué a proclamar uma das frases mais solenes de toda a Bíblia. Josué capítulo 24, versículo 15 nos diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. É momento de decisão. Saibam de uma coisa: eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso aqui mostra que dentro do lar, o avivamento é uma necessidade. A família cristã, ela deve ser modelo para as demais. O crente precisa ser avivado na igreja e precisa ser avivado dentro de casa. Para o filho olhar assim e dizer, paiinho é avivado, maninha é avivada, maninha tem o espírito, maninha é crente. Para não fazer que nem a história do pastor que foi jantar na casa de uns irmãos, né? E o filho lá, o menino lá, começou a ficar olhando assim pro pastor. E olhava para o pastor e os pais dizendo, que é, menino? Oxi, fica quieto, rapaz, deixa o pastor quieto. Aí o pastor, não, é porque criança é assim mesmo. E o menino arrodeava o pastor assim, desconfiado, olhando. E o pai perguntou, o que tu tá olhando pro pastor assim, menino? É porque o senhor e manhã vive dizendo aqui dentro de casa que ele tem duas caras. Eu tô procurando onde é que tá a outra. Então tem gente que experimenta um avivamento na igreja. Eu coloco esse avivamento entre aspas, mas dentro de casa não. Xinga, dá mau testemunho. Não, Josué nos mostra que avivamento dentro do lar é quando a família serve ao Senhor. É quando o altar está erguido dentro do lar. Amém? Em quinto lugar, nós temos aqui avivamento no tempo dos juízes. O texto nos diz, Juízes capítulo 2, versículo 18. Sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. O livro de Juízes conta essa história repetitiva, né? De queda, de abandono, de juízo, de sofrimento, de clamor e de restauração. E esses focos de avivamento neste livro nos ensinam que não somos nós quem promovemos o avivamento, mas nós devemos buscá-lo. E também nos ensina que o avivamento é uma ação da graça e da misericórdia de Deus. Temos aqui avivamento no período de Samuel, que foi o último dos juízes. Samuel vivenciou esse período de transição da teocracia para a monarquia. Foi ele quem ungiu Saul, foi ele quem ungiu Davi. E houve um avivamento no tempo de Samuel em um contexto que a arca tinha sido levada, um contexto de pobreza espiritual. Assim, a palavra de Deus era muito rara naqueles dias e Samuel era uma referência em toda a nação.
Embora Samuel sendo a referência ali de homem de Deus, o povo desfrutava de uma, eu já disse aqui, pobreza espiritual, mas de uma frieza generalizada. Então, o que acontece? 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, Samuel, capítulo 7, versículo 5 ao 6 diz: E Samuel prosseguiu: Reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia, olha só, eles jejuaram e disseram ali: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Esse texto aqui, ele mostra um avivamento que aconteceu nos dias de Samuel. E o profeta está nos ensinando que quando se busca avivamento, deve haver jejum, oração e quebrantamento. São componentes essenciais na busca por um reavivamento. Em sétimo lugar, houve um avivamento no tempo de Davi, quando a arca, que passou muito tempo longe da cidade de Jerusalém, perdida, estava na casa de Obed-Edom, retorna para a cidade de Davi. Então, mediante esse retorno da arca, houve uma alegria coletiva, ao ponto até de que, na presença de Deus, do Rei dos Reis, o rei se tornou um homem comum. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 e 15, o seguinte: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com toda a sua força perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. O que esse texto está nos ensinando aqui? Eu disse que é uma visão panorâmica. O texto está nos ensinando que em tempos de avivamento há alegria no Espírito. Glória a Deus. Houve um avivamento na época de Elias e Eliseu. Foram homens que experimentaram aqui um mover do Espírito diferente. Você vê as obras de Elias, você vê as obras de Eliseu lá no Reino Norte, né? Homens que tinham uma ousadia incomum. E a vida desses homens aqui nos ensina que quando há um avivamento, Deus usa os seus servos com ousadia e com poder sobrenatural. Em nono lugar, houve um avivamento no tempo de Asa. Olha que texto interessante, eu vou ler aqui para vocês. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 9 ao 15. Depois reuniu todo o povo de Judá e Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º dia do ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, presta atenção, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor. Você está vendo que aqui em segundo o livro das Crônicas acontece um avivamento coletivo. E esse avivamento genuíno aqui está levando o povo a uma busca sincera e intensa pelo Senhor. Então, uma das características do avivamento, e sobretudo quando ele acontece dentro do Antigo Testamento, é essa busca com intensidade, com sinceridade. Às vezes o crente posta lá, servo de Deus, vivendo avivamento, busca radical, mas não tem busca intensa por Deus através da oração, não tem lágrima, não tem quebrantamento, não tem nenhum elemento assim que caracterize um avivamento. Então, a gente precisa se voltar para Deus de todo o coração. Houve um avivamento no tempo de Ezequias, segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 4 ao 11. Houve também um avivamento no tempo de Josias, segundo o livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 31 ao 33. Esse avivamento que acontece aqui no tempo de Josias começa quando o povo encontra o livro da lei. Então, veja que avivamento de verdade, ele procede a partir da palavra. Então, quer receber avivamento de Deus, o avivamento começa aqui, com a palavra. Glória a Deus. Houve um avivamento no tempo de Zorobabel. Esdras capítulo 6, versículo 15 ao versículo de número 18. E nós podemos aqui
trazer como algo relevante que Zorobabel e seus contemporâneos, através do avivamento que receberam, trabalharam para o Senhor com muita dedicação, estruturaram a liturgia e o ministério do templo, além de terem se voltado para os sacrifícios e a adoração. O avivamento provoca isso, adoração, louvor. E a gente poderia citar outros aqui, mas nós devemos partir para o tópico de número 2, amém? O tópico de número 2, confissões de pecados e retorno à palavra de Deus. E esse ponto aqui, ele vai tratar do avivamento que aconteceu na vida de Neemias. E ele vai mostrar aqui sobre o chamado de Neemias, a confissão de pecados e o avivamento por meio do ensino. Eu queria que você prestasse atenção que Neemias, ele foi um homem muito singular em sua época, no sentido de que ele era um escravo no reino da Pérsia e conseguiu alcançar um dos cargos de maior confiança de todo o reino, porque Neemias ele era copeiro do rei. Copeiro dá a ideia de um empregado, de um mordomo, mas o cargo exigia alguém de caráter ilibado, porque o copeiro era a pessoa que servia o rei. E naquele tempo, o rei era atacado por muitas frentes, um rei tinha muitos inimigos, e uma das maneiras de derrubar um rei era por envenenamento. Colocavam-se veneno na comida do rei ou na bebida do rei. Se Neemias fosse alguém de má índole, se Neemias fosse alguém mau caráter, ele podia ser facilmente corrompido, ser facilmente comprado para poder intentar contra a vida do rei. Então, a gente pressupõe, por inferência, que ele era um homem extraordinário, ao ponto de chamar a atenção de Artaxerxes e alcançar o cargo que alcançou. A Bíblia vai dizer que ele trabalhava sempre com alegria, mesmo sendo escravo em uma terra estranha, correndo o risco de ser envenenado todos os dias, porque antes do rei provar da bebida e provar do alimento, Neemias provava primeiro, mas ele trabalhava com alegria, ele conquistou a benevolência do rei, não com bajulação, não com falsidade, ele era alguém que tinha afeição do monarca da época. Era uma pessoa extraordinária. E Deus, ele chama um copeiro para ser um grande construtor. Tinha talvez muita gente capacitada ali na arte de construir, na arte de reformar, muita gente que tinha conhecimento de causa, mas Deus chama Neemias. O que foi que Deus viu em Neemias para chamá-lo para a obra de restauração dos muros de Jerusalém? O que foi que Deus viu nesse homem? E aqui a gente encontra algumas características que transpassam assim a nossa alma. Presta atenção. Quando Deus buscou um homem para restaurar os muros caídos de Jerusalém, Deus buscou um homem que estava batizado em lágrimas. Eu deixei aqui para os alunos da ferramenta EBD um vídeo de 7 minutos de um pregador americano. E esse vídeo é o vídeo do David Wilkerson. Eu separei aqui, está na plataforma da ferramenta, você pode assistir. Nós precisamos de um batismo em angústia, de sentimento. Deus passou pela terra e achou alguém que estava chorando. Achou alguém que tinha sentimento verdadeiro por Jerusalém. Alguém que estava inconformado com a ruína e com a miséria em que o povo vivia. Os muros estão caídos. A cidade vive em opróbrio, em vergonha. E estava lá um homem chorando por isso. Tinha conforto, comia do bom e do melhor, servia ao rei da Pérsia. Mas olha o sentimento do coração de Neemias. Ele chorava, ele pranteava. E Deus buscou esse homem batizado em lágrimas. Eu penso que a gente precisa buscar esse batismo em lágrimas, sentir a dor do coração de Deus, como disse David Wilkerson. Sentir a angústia que está no coração de Deus. Deus busca homens assim. Deus usou Neemias para promover um grande avivamento. Mas esse homem, antes de experimentar um avivamento pessoal e de ser um instrumento de Deus para promover um avivamento coletivo, esse homem foi batizado em angústia. Ele chorava,
É o que diz Neemias capítulo 1, versículo 4. Ele era um homem de oração. O sentimento que ele experimentou não foi algo passageiro, ele jejuou, ele orou, e ele orava dia e noite. Dia e noite. A Bíblia também vai nos dizer, Neemias capítulo 1, versículo 5 ao 7, que ele era alguém que tinha convicção de sua condição pecaminosa, era alguém que estava batendo no peito assim, dizendo: Senhor, eu pequei, o nosso povo pecou, mas tem misericórdia de nós. Deus procurou um homem que fosse amante da palavra, porque Neemias capítulo 8, versículo do 1 ao 15, vai nos dizer que em uma ação conjunta com Esdras, Neemias ele promoveu um avivamento espiritual por meio da pregação, da exposição e da aplicação da palavra. Então, como disse, vou repetir, avivamento começa por aqui. Avivamento que tem estrutura, avivamento que é salutar, começa pela palavra. Amém? E meus irmãos, concluindo aqui a nossa lição, nós temos o tópico de número 3, e agora sim, né? O avivamento e a palavra de Deus. O pastor Alinaldo Renovato, ele vai chamar a nossa atenção para termos cuidado com os excessos. E ele vai falar sobre exibicionismo e sobre formalismo. E os excessos sempre são ruins. Sobre o exibicionismo, de forma muito acertada, o comentarista ele mostra qual deve ser o lugar das Escrituras no culto cristão. O momento mais expressivo de nossas reuniões deve ser a exposição da palavra, a aplicação, a explicação da verdade revelada de Deus. Os louvores são necessários, mas eles não podem assumir o protagonismo em nossos cultos. Por exemplo, 1h30 de louvor e 20 minutos dedicado à exposição da palavra. Está errado. Muito errado. A palavra é o momento mais importante do culto. E de forma que eu vou dizer algo aqui que muitos não vão concordar, mas eu não acredito que seja bíblico, dentro das igrejas, o teatro, as danças, esse tipo de coisa aí, esse tipo de movimento que suprime o tempo da palavra, não são formas bíblicas de cultuar a Deus. O Novo Testamento nos fala sobre o culto cristão. E lá em 1 Coríntios, capítulo 14, o culto cristão acontecia assim, o versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem salmo, louvor, cântico, né? Louvor, adoração. Vocês têm uma palavra de instrução, doutrina, uma palavra de revelação, palavra profética, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então a palavra ela tem primazia no culto cristão. E vale ressaltar aqui ainda que avivamento não é mudança de liturgia, como quarta-feira da vitória, semana do milagre, ou práticas estranhas que acontecem nos cultos. Muitas práticas estranhas, algumas coisas que não são pentecostais. São elementos que não são pentecostais. O pessoal confunde o pentecostal com o neopentecostal. Não confunda. São vertentes diferentes. São grupos diferentes. O pentecostal, ele é amante da palavra. Veja que o nosso jargão é muito cristológico. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, prepara o homem para levar para o céu. Então, a gente deve olhar para essa exposição aqui e entender também que avivamento não é exibicionismo de dom espiritual. Eu profetizo mais que um, eu profetizo mais que outro, como acontecia na igreja de Corinto, né? Quem não tem os dons proféticos, o dom da profecia, é inferior a quem tem. Não, avivamento não é isso. Avivamento não é uma disputa para ver quem fala mais em língua estranha. Sabe o que é avivamento à luz de Atos? Do povo que recebeu o batismo no Espírito Santo, que recebeu o revestimento, recebeu o poder. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 44 diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, igreja avivada é a igreja que tem palavra. É a igreja que está voltada ao ensino das Escrituras, à exposição delas. Igreja avivada é a igreja unida. Igreja que tem união, e a comunhão, e ao partir do pão, e as orações.
todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas por meio dos apóstolos. Todos os que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Isso aqui é uma descrição de uma igreja avivada. Por fim, o comentarista nos orienta a termos cuidado com o formalismo, que o formalismo é o extremo oposto do exibicionismo. O que seria o formalismo? Ele traz aqui uma descrição muito significativa, muito assertiva, e eu coloquei aqui que o formalismo é a dedicação demasiada à forma em vez da essência. É quando os protocolos se impõem às necessidades. E olha exemplos aqui de formalismos dentro das Escrituras. Os profetas combateram essa forma de cultuar Deus, esse formalismo. E Isaías capítulo 29, versículo 13 diz: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Você vê quando a liturgia sobrepõe ao sentimento, ao coração, ao ardor, ao propósito, à essência. Se faz ali a liturgia, mas o coração não está presente. A Bíblia diz em Malaquias 1,8: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Vocês estão cumprindo os protocolos da liturgia, mas estão oferecendo o pior para mim. A liturgia está acontecendo. Tem sacrifício, tem oferta, mas olha, a disposição do coração de vocês não recebe isso aí não. A igreja de Éfeso, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo do 2 ao 4, era uma igreja poderosa nas Escrituras. Uma igreja cuja maturidade bíblica era excepcional. Ela provava os que se diziam apóstolos e não eram, não aceitavam as heresias. Mas Jesus, passando os olhos por aquela igreja, disse assim: vocês perderam o primeiro amor. Vocês estão cumprindo todos os protocolos, vocês estão fazendo tudo o que é certo, mas vocês perderam o primeiro amor. Vocês precisam de avivamento. O formalismo é perigoso porque ele nos leva a fazer aquilo que é certo com propósitos e sentimentos errados. O formalismo é perigoso porque ele nos leva a trabalhar para Deus sem estar com Deus. E, meus irmãos, precisamos de um avivamento. A tônica de todas as lições deste trimestre é: precisamos de um avivamento. E eu concluo o presente estudo fazendo a leitura de uma oração feita por A.W. Tozer. Ele disse o seguinte: Pai, desejo conhecer-te, mas meu coração covarde teme desistir de seus brinquedos. Não posso desfazer-me deles sem sangrar por dentro. E não procuro esconder de ti o terror da separação. Venho tremendo, mas venho. Por favor, extirpa do meu coração todas aquelas coisas que estou amando há tanto tempo e que se têm tomado parte integrante deste viver para mim mesmo, a fim de que tu possas entrar e habitar ali sem qualquer rival, aqui, sem qualquer rival. Então tornarás glorioso o estrado dos teus pés. Meu coração não terá mais necessidade da luz do sol, porquanto tu mesmo será o seu sol iluminador. E ali não haverá mais noite. Em nome de Jesus. Amém. Tem muita coisa aqui, que nos leva a viver uma vida distante de Deus. Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E Tozer está dizendo assim, tá aqui. Eu temo me separar disso do meu coração, mas faz isso, Senhor. Tira isso de mim, mesmo que machuque, mesmo que doa, tira isso. Para que aqui dentro de mim não haja rivalidade. Que o Senhor seja adorado. Que eu possa te buscar de todo o meu coração. Amém? Meus irmãos, concluímos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Te desejo, mais uma vez, um feliz ano novo, uma ótima Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula.